Richard Kuklinski viveu uma vida dupla. Para a sua família, era um marido e pai amoroso. Ele sustentava-os e parecia gostar da vida familiar. Os seus vizinhos, no tranquilo subúrbio de Nova Jersey, conheciam-no como um tipo simpático e comum. No entanto, Kuklinski escondia um segredo obscuro. Era um assassino implacável da máfia, responsável por mais de 100 homicídios. Kuklinski ganhou a alcunha de Homem de Gelo, devido à sua frieza e a um método particularmente arrepiante de ocultar as suas vítimas. A história de Kuklinski é um exemplo aterrador de como alguém pode viver uma vida dupla. Era um homem que compartimentava a sua vida, mantendo seus crimes horríveis separados da sua vida familiar. A sua capacidade de o fazer durante anos é um lembrete arrepiante de que as aparências iludem e que os monstros podem esconder-se à vista de todos. Richard Kuklinski foi um assassino profissional da máfia americana. Trabalhou como assassino a soldo para várias famílias da máfia, principalmente na área metropolitana de Nova York. A sua carreira criminosa durou 3 décadas, dos anos 50 aos anos 80. Kuklinski era conhecido pela sua brutalidade e pela sua falta de remorsos. Era completamente indiferente ao sofrimento das suas vítimas. Kuklinski afirmou ter matado mais de 100 pessoas, embora este número seja contestado. Ele empregava vários métodos de homicídio, incluindo disparos, esfaqueamento, estrangulamento e explosivos. Parecia ter uma satisfação sinistra no seu trabalho, descrevendo frequentemente os seus homicídios com detalhes gráficos. A história de Kuklinski oferece um vislumbre do submundo obscuro do crime organizado e da realidade arrepiante dos assassinos a soldo. O caminho de Richard Kuklinski para se tornar um assassino de sangue frio foi moldado por uma infância profundamente problemática. Desde cedo, a sua vida foi marcada por uma série de eventos traumáticos que o empurraram para um caminho sombrio. Nascido em Jersey City, Nova Jersey, em 1935, Kuklinski cresceu num lar marcado pela pobreza, violência e negligência. As ruas de Jersey City, na década de 1930, eram um cenário de dificuldades econômicas e sociais, onde muitas famílias lutavam para sobreviver. O seu pai, Stanley Kuklinski, era um alcoólico abusivo que espancava brutalmente a mulher e os filhos. A violência doméstica era uma constante na vida de Richard, criando um ambiente de medo e insegurança. A sua mãe, Anna, também era fisicamente abusiva, embora muitas vezes por frustração e desespero. Ela própria era uma vítima das circunstâncias, mas isso não a impedia de descarregar a sua raiva nos filhos. Esta exposição constante à violência e abuso teve um profundo impacto no jovem Richard. Ele cresceu num ambiente onde a violência era a norma, moldando a sua visão do mundo e das relações humanas. Tornou-se retraído e emocionalmente distante, encontrando consolo em atos de crueldade para com os animais. Estes atos eram um reflexo da sua própria dor e sofrimento, uma tentativa de exercer algum controle sobre o seu mundo caótico. No início da adolescência, já tinha começado a cometer atos de violência contra outras crianças, revelando uma perturbadora falta de empatia e um fascínio crescente por infligir dor. A sua agressividade era uma forma de afirmar o seu poder e de se proteger num ambiente hostil. A infância de Kuklinski fornece um exemplo arrepiante de como os traumas da infância podem plantar as sementes para atos monstruosos mais tarde na vida. A sua história é um lembrete sombrio de como as experiências de infância podem moldar o futuro de uma pessoa, levando-a por caminhos de escuridão e violência. A perda da inocência de Richard foi gradual, mas inevitável. Cada episódio de violência e abuso corroía um pouco mais da sua humanidade, deixando-o cada vez mais insensível ao sofrimento alheio. À medida que crescia, Richard começou a perceber que a violência era a única linguagem que conhecia. Ele via o mundo através de uma lente distorcida, onde a força bruta e a crueldade eram as únicas formas de sobrevivência. A trajetória de Richard Kuklinski é um testemunho trágico de como um início de vida conturbado pode levar a um futuro de escuridão.
A sua história serve como um alerta sobre a importância de um ambiente familiar saudável e de apoio na formação do caráter e da moralidade de uma criança. Seção 4. A criação de um monstro. A descida de Richard Kuklinski ao submundo do crime começou no final da sua adolescência. Crescendo em um ambiente hostil e violento, ele rapidamente aprendeu que a força bruta era uma moeda valiosa nas ruas. Começou com pequenos furtos e progrediu gradualmente para crimes mais graves, como roubo à mão armada e agressão. Cada crime cometido era um passo mais fundo no abismo da criminalidade, e Kuklinski parecia não ter medo de se sujar. A sua brutalidade rapidamente lhe granjeou uma reputação nas ruas. Ele não era apenas mais um criminoso, ele era alguém a ser temido. As gangues locais começaram a notar sua presença, e ele logo se viu envolvido em atividades mais organizadas. Isto chamou a atenção da família criminosa Gambino, uma das organizações mafiosas mais poderosas de Nova York. A máfia estava sempre à procura de novos talentos, especialmente aqueles que não tinham medo de sujar as mãos. Eles viram em Kuklinski um trunfo valioso, um executor implacável que podia incutir medo e eliminar rivais sem hesitação. A sua capacidade de agir sem remorso era exatamente o que a máfia precisava para manter seu domínio. O seu primeiro homicídio a soldo para a máfia, de acordo com as suas confissões posteriores, foi um homem aleatório que lhe ordenaram que matasse como teste de lealdade. Este ato brutal foi apenas o começo de uma longa série de assassinatos. Kuklinski não hesitou, disparando sobre o homem a sangue frio e cimentando a sua posição dentro da família Gambino. Este ato de violência fria e calculada mostrou à máfia que ele era um homem de palavra, alguém em quem podiam confiar para fazer o trabalho sujo. Isto marcou o início da sua carreira como um assassino implacável, um caminho que o levaria a cometer inúmeros homicídios ao longo das 3 décadas seguintes. Kuklinski tornou-se uma lenda no submundo do crime, um nome que inspirava medo e respeito. Ele não era apenas um assassino, ele era um monstro criado pelas circunstâncias e pela sua própria escolha de vida. Seção 5. O modus operandi do Homem de Gelo. Richard Kuklinski era um mestre da morte, empregando uma gama assustadoramente diversificada de métodos para eliminar as suas vítimas. Ele não tinha um único método de operação, mas sim um arsenal de técnicas que usava conforme a situação exigia. Era perito em armas de fogo, usando frequentemente pistolas e espingardas para execuções rápidas e eficientes. Kuklinski sabia como manusear essas armas com precisão letal, garantindo que suas vítimas não tivessem chance de escapar. Também era proficiente em combate corpo a corpo, estrangulando as suas vítimas com as próprias mãos ou usando facas e picaretas para um toque mais pessoal. Ele entendia a psicologia do medo e usava isso a seu favor, muitas vezes escolhendo métodos que causavam terror antes da morte. O método mais infame de Kuklinski, no entanto, era congelar os corpos das suas vítimas após a morte. Ele usava freezers industriais para preservar os corpos, retardando a decomposição e confundindo os investigadores. Ele acreditava que isso tornaria mais difícil para as autoridades determinarem a hora da morte. Este método não só dificultava a investigação, mas também mostrava o quão calculista e meticuloso ele era em seus crimes. Esta prática valeu-lhe a alcunha de Homem de Gelo, uma alcunha que refletia a sua natureza fria e a sua abordagem assustadoramente prática ao homicídio. Kuklinski não apenas matava, ele transformava o ato de matar em uma ciência, uma arte macabra que ele aperfeiçoou ao longo dos anos. Os métodos de Kuklinski eram tão variados quanto brutais, um testemunho da sua completa falta de remorsos e da sua eficiência arrepiante como assassino. Ele era um camaleão do crime, adaptando-se a cada situação com uma frieza e precisão que deixavam até os mais experientes investigadores perplexos. Sua habilidade em mudar de tática e método o tornava imprevisível e extremamente perigoso, um verdadeiro mestre do disfarce e da morte.